Vamos falar sobre cultura de cancelamento, esse tema que bombou em 2019, que a gente falou e ou cancelou alguém, ou foi cancelado, ou tava lá na fila esperando pra alguém ser cancelado. Meu nome é Nathalie Neri, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal. Acho que fazia tempo que a gente não tinha uma conversinha assim, contemporânea, né? Não é contemporânea a palavra, mas sei lá, em que eu aparecesse no momento que a coisa estava acontecendo. Esse ano eu fiquei mais distante das produções, do que estava acontecendo no mundo, justamente porque eu tive que dar conta da minha vida, né, gente? Muita coisa aconteceu, mas isso não me impediu de estar observando lá enquanto eu fazia as minhas mil coisas. E uma coisa que eu observei demais nas redes sociais durante 2019 foi esse grande fenômeno que a gente hoje chama de cultura de cancelamento. Isso aqui, gente, não tem grandes conclusões, é só uma conversinha pra tirar umas coisinhas do meu coração, né? Pra gente aqui trocar e ver se faz sentido pra vocês, porque faz sentido pra mim. Vamos começar falando aqui de uma forma mais ampla e depois a gente vai pra uma perspectiva mais subjetiva e pessoal minha. Eu acho, analisando aqui, né, de uma forma unilateral, de acordo só com o que eu percebo, eu acho que os primórdios da cultura de cancelamento começaram no Twitter, naquela época de expose parties que a gente tava fazendo, né? A gente começou a expor todo mundo, pegar o tweet de 5 anos, 10 anos de um monte de gente e mostrar como essas pessoas não valiam nada. Teve gente que a gente percebeu que seguia na podridão, que seguia reproduzindo racismo, reproduzindo coisas machistas. E foi útil, né, pra perceber que a pessoa não se dispôs a mudar ou a transformar ou a ter acesso a novas formas de pensamento e questionamento da vida. E outras pessoas a gente percebeu que em determinado momento falaram muita merda e hoje eram pessoas desconstruídas, pessoas que estavam buscando informação, tentando compreender alguma coisa, até se desculparam pelas coisas que falaram, né? Isso foi bom porque a gente entendeu que internet tem memória eterna e a gente tem que ter muita responsabilidade pelas coisas que a gente fala, mas isso também criou algumas coisas muito complicadas. Eu mesma, por exemplo, eu até falei isso na época no meu Twitter, se a galera voltasse o meu Twitter e fosse pra, tipo, 10 anos atrás, ou 9 anos atrás, porque eu tô no Twitter desde 2010, 8 anos atrás, o que vocês iam ver é muita reclamação de estar indo pra escola e muito salmo, muito cântico bíblico, muita adoração a Jesus, porque eu era muito religiosa durante o ensino médio. Obviamente, com certeza você não vai encontrar nenhuma bosta homofóbica, porque naquela época, né, a gente tava na igreja, mas questionando umas coisas aí, sentindo outras coisas ali. Mas eu poderia muito bem ter reproduzido algumas das verdades que me diziam ser verdades naquela época, até porque eu estava formando a minha consciência de mundo. E eu não tinha acesso a 1/3, a nada do que eu tenho acesso hoje, do que todos nós temos acesso hoje, pra não dar o famoso close errado. Então, antigamente, há uns 5 anos, antes de 5 anos atrás, o close errado era meio que permitido. Isso porque a gente não tinha polícia que buscava o close errado, que eu também acho que é útil, porque aí, como eu disse, a gente se responsabiliza pelas coisas que a gente posta na internet. Mas a gente também não tinha acesso, não sabia que aquilo podia ser um close errado, assim, em tantas minúcias, né? A gente sabia que homofobia e racismo são violências, e isso todo mundo sabe, e fala há muitos anos, os movimentos negros estão aí, mas a gente ainda tinha uma tolerância com as piadas, a gente tinha uma tolerância com as conversas aqui, a gente achava que racismo era só você tirar alguém de um lugar, chamando a pessoa de macaco. Enquanto eu e amigos durante o ensino médio, a gente falava, ai, cuidado que os pretos chegaram. Tipo, a gente se auto-zoava de forma racista. Tipo, a gente vai roubar seu lanche porque a gente tem muita fome, porque sabe como é preto, tem muita fome. E era uma forma violenta que a gente tinha encontrado naquela época de se socializar. E provavelmente, ou não sei, isso pode ter sido postado na internet ou não, mas eu era outra pessoa, assim como as pessoas que postaram essas coisas eram outras pessoas. Isso deixou a gente muito alerta na internet. E aí a gente cancelou as pessoas que naquela época, né, seguiam na consistência do discurso errado, que não houve, né, uma ruptura, uma diferenciação, que elas não se abriram, não se propuseram ao debate, ao diálogo com outras pessoas mil. E aí eu falo nós, porque eu também tava no Twitter falando que absurdo a pessoa ter falado isso e não sei o que. Todos nós. Isso acho que foi principalmente 2018. 2019 a gente tava falando toda hora, fulano de tal foi cancelado, fulano de tal foi cancelado, fulano de tal foi cancelado. Talvez, e com certeza, porque a gente começou a perceber o poder que existia nas nossas mãos. Um poder advindo do ato de tirar ou dar legitimidade para alguma pessoa, tirar ou dar autoridade para alguma pessoa, fazer, por exemplo, com que a pessoa tivesse contratos cancelados, que foi o que aconteceu na época do Cossielo, e várias marcas cancelaram o contrato com ele, porque viram que ele não só estava fazendo tweets racistas no presente, como também vinha de uma sequência aí, um passado de tweets problemáticos. Isso fez com que a gente percebesse, a gente, internet como um todo, que a gente tinha, sim, um poderzinho, né? Um sentimento, talvez, diluído de poder, porque estava nas nossas mãos sermos os juízes daqueles que a gente achava que podiam seguir produzindo, falando, e daqueles que não podiam mais. E aí isso foi de influenciadores muito grandes que ganhavam milhões, a famosos, a pessoas a cantores, a cantoras, né? A gente tem vários que estão cancelados, e um dia, não sei que dia que foi, onde eu tava, eu acabei cantando a Anitta, assim, porque eu tava com a música na cabeça. A pessoa, não pode, porque a Anitta tá cancelada.
Aí eu fiquei, nossa, desculpa se eu ofendi a galera. Tava cantando porque eu conheço a música sem querer. E tô cantando porque se dane. Enfim, mas isso é uma outra conversa pro meio final desse vídeo. A gente levou isso a níveis muito intensos. E o movimento principal é que a gente tá sempre cancelando os nossos, na maior parte das vezes, né? A gente cancela mais ou menos aqueles que a gente sabe que já é close errado desde sempre. Mas o triste é que a gente tá colocando toda a energia do cancelamento naqueles poucos que a gente tem lá, ao invés de se abrir ao diálogo e à reflexão, né? A tentativa de colocar ali e estabelecer uma conversa. Eu acho que uma premissa principal da cultura de cancelamento, ou seja, algo muito importante para que ela aconteça, né, para que ela exista, é que o erro não é aceitado, a pessoa não pode errar. A pessoa falar que errou automaticamente faz com que ela seja cancelada, não é um argumento suficiente ou um argumento qualquer para que a gente reflita. A gente tá vivendo, talvez, num momento pós-problematizador, né? Em que a gente entende que não a nossa bolha, porque a gente não acha que a nossa bolha, a gente acha que o Brasil inteiro está assim, ou grande parte dele. Todo mundo já tá desconstruído. Afinal, 2020, né, Nathalie? Eu falava, 2020, gente, não dá mais pra falar isso. Como se não fôssemos nós, os jovens contemporâneos, ou as pessoas que estão online a maior parte do tempo, começaram a acessar essas informações ao quê? Nem 5, 6 anos. Começaram a se letrar muito, começaram a entender e refletir sobre as possibilidades humanas, políticas e sociais na internet, na velocidade da luz. E a gente já tem até discussões que a gente acha, ó, que já passou. Por exemplo, quando alguém vem com qualquer tipo de opressão reversa, racismo reverso, homofobia reversa, transfobia reversa, cisfobia, sei lá, o que a gente faz? A gente não consegue nem verbalizar de uma forma não engraçada ou não irônica o porquê que a pessoa tá falando alguma coisa errada. Porque isso pra gente tá tão dado, tá tão simples, e isso é incrível. Porque significa que o nosso discurso avançou muito, a gente tá numa onda muito louca de tentar entender e refletir, se politizar sobre tudo. E existem coisas que, tipo, ó, basicão, gente, já foi, se não entendeu, faz lição de casa, a gente vai começar daqui pra frente. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso não é errado. Isso é top. É legal que a gente esteja fazendo isso. O problema é pegar isso aqui e generalizar e achar que todo mundo tem as mesmas oportunidades e possibilidades de enxergar a vida através dos nossos olhos. Todo mundo no mundo que tá na internet ou que vive já passou pelo introdução à problematização, problematização 1, problematização 2, problematização 3 e agora está no especialização, problematização, internet digital, como se fosse tipo uma faculdade. Quando não, né, gente? A gente tá falando com grupos muito pequenos que estão muito localizados nesse espaço digital. Que a gente às vezes nem tá falando da nossa vida fora dele, né? E a gente às vezes tá super aqui, os reis da problematização, e a gente olha, tipo, pros nossos pais ou pra algum primo mais distante, a pessoa tá cagando porque a gente tá dizendo, porque a pessoa tem outros interesses de vida ou porque ela não acessa as informações com a mesma gana que a gente. Logo, somos nós aqueles que nos colocamos no lugar de quem cancela, porque a gente enxerga a vida e as relações que as outras pessoas têm com o mundo e com os questionamentos políticos e sociais da mesma forma que a gente. Enfim, se todo mundo sabe, enxerga e entende a vida como a gente, quem não entende ou quem comete algum erro automaticamente não tá errando, tá cometendo um crime ou sendo hiper mega blaster violento, enfim, deve ser cancelado imediatamente e não chamado para um debate. Então, além de uma generalização absurda dos nossos níveis de reflexão, eu acho que essa cultura de cancelamento também vem de um lugar de endeusamento das figuras que a gente coloca como as nossas representantes. E aí tem um outro debate inteiro que é dos limites da representatividade, não é mesmo, gente? Dos limites dessa representatividade geolocalizada, tô falando da representatividade na internet, que a gente fala tanto, representatividade dentro do contexto diversidade, existem muitos limites e a gente tá chegando em vários deles. E eu acho que um dos desdobramentos da representatividade como um problema que deve ser debatido é, com certeza, a política de cancelamento, justamente porque as pessoas passam a representar os movimentos e as grandes falas. E elas são desumanizadas. Por serem desumanizadas, elas não estão abertas ao erro ou ao questionamento ou a segundas chances. A pessoa é o movimento, a pessoa é aquela sabedoria, ela é aquilo que ela fala, representa e pensa. Logo, qualquer coisa fora disso, automaticamente, é o rasgamento da carteirinha. Não necessariamente um erro ou a possibilidade que a pessoa tem de se abrir ao debate ou à reflexão. As pessoas deixam de ser pessoas e elas passam a ser aquilo que a gente vê e
objetiva e fala, você representa isso, logo você não pode errar. A gente sai de um lugar de debate, de diálogo, de discussão, em que pessoas às vezes podem estar do mesmo lado, mas terem pontos de vista diferentes, e a gente vai para um lugar de homogeneização e generalização das pautas, em que quem pensa ou fala ou ainda não acessou aquela informação como a gente acessou, automaticamente deve ser cancelado. E por que a gente desumaniza essas pessoas? Por que elas se transformam em instituições não passivas de erro? Porque a gente está muito preso na representação e porque ela nos representa, porque ela cumpre esse papel, e esse papel não pode ser questionado e não pode ser errado, porque a gente tem uma série de elementos que constroem o que ela representa ou não, e a humanidade dela, os processos dela, o que ela viveu ou deixou de viver, não passam por isso. A gente sai de um lugar de discussão política e vai para um lugar de briga de time de torcida, e vai para um lugar de nossa musa representante, porque estás errando, tchau, vaza, né? Como se a gente não estivesse falando de pessoas e como se pessoas tivessem se elegido para representar outros grupos. Isso aconteceu com a Ludmilla, isso aconteceu com a Anitta. Eu achei que só a Anitta estava cancelada, depois eu descobri também que a Ludmilla estava cancelada porque ela deu like no negócio do Bolsonaro, apesar de ser uma mulher preta com uma outra mulher, namorando uma outra mulher publicamente, que representa muito, mas enfim, eu não posso falar da Ludmilla nos meus meios, ou da Anitta, ou de nenhuma delas, que a Anitta também, né? Então ajuda muito a gente, aquele monte de trança e com a fluidez racial que ela tem. Enfim, mas outros pontos a serem discutidos. De repente você não pode tocar no nome dessas pessoas ou se referenciar em momento algum a essas pessoas como se elas fossem deusas que foram expulsas do nosso movimento. Isso porque a gente, de uma certa forma, as colocou em lugar de representante. Se a gente tivesse colocado todo mundo em lugar de humanidade, estamos todos vivendo aqui e produzindo as nossas coisas, talvez o impacto fosse bem menor, né? O cancelamento, ele também é muito decorrente da representação, e dessa representação que gera um sentimento de endeusamento. E quando a deusa erra, a deusa não erra, a deusa não sangra, a deusa não... Tchau, deusa. E não temos mais deusa, e agora a gente fica buscando a nossa nova deusa. É importante dizer que o inverso também é real. A minha fala não tenta justificar erros de indivíduos que aceitam esse lugar de representatividade e conscientemente distorcem e não se responsabilizam pelas coisas que falam, levando junto, intencionalmente, a bandeira de movimentos sociais. Como eu concluo, eu não acredito em cancelamento. Acredito no diálogo e no debate político. E isso pressupõe, sim, fazer a crítica sempre que necessária. No fim, o que significa tudo isso, né? O que, pra mim, é essa grande cultura de cancelamento? É um lugar de despolitização muito grande, em que a gente confunde as pautas e questões políticas sociais, debates importantes pra gente elaborar e ter, com relações humanas, com a projeção pessoal de ídolos, com a distorção desse conceito de representação, como eu quero que você me represente, eu quero que você que está lá seja eu encarnado na Terra, quando na verdade é sobre lugares de ocupação, quando na verdade a gente não devia nem estar falando de, representatividade mais, é um conceito limitado, a gente devia estar falando de proporcionalidade, como a Joyce Bert sempre fala. Tudo isso é muito complexo, né? E tudo isso distorce muito as coisas, porque de repente as pessoas não querem mais discutir política ou discutir questões sociais e raciais porque tem medo de ser canceladas ou porque tem medo de serem banidas de seus respectivos rolês, né, gente? Quantas vezes a gente já não viu gente aqui falando na internet que, oh meu Deus, esse rolê militante está muito violento, esse rolê militante está me expulsando, esse rolê militante não existe, né? O que a gente tá falando então são de grupos de amigos na internet discutindo algumas coisas, porque o rolê militante é agenda, é pauta, é avanço. E se a gente não avança, a gente não tem agenda, se a gente não tem pauta, a gente tá falando de amigos discutindo política, e aí é totalmente diferente, né? E a gente não pode misturar as coisas e falar, eu não vou mais comentar ou discutir sobre negritude porque o rolê militante negro tá muito tóxico ou tá ruim, tá? Podem ser algumas pessoas na internet falando sobre suas perspectivas. Isso não deve ser confundido com o que significa movimento social, com o que significa agir politicamente, com o que significa buscar pautas e agendas. E eu já tô super séria e eu nem queria que fosse, por isso que eu nem fiz um roteiro pra esse vídeo. Mas eu quero dar um exemplo de como existem limites, de como nem tudo é ferro e fogo. Como vocês sabem, se vocês me acompanham nas redes sociais, principalmente nos stories, vocês sabem que eu sou uma pessoa vegana. Você pode me acompanhar em todos os lugares e saber disso. E vocês sabem que eu já respondi 2 vezes a Luísa Mel. Luísa Mel é um grande nome do veganismo, adorada, amada por todos, porque ela faz um trabalho realmente muito importante com os animais. Luísa Mel faz o que nenhum de nós teria estrutura, porque a gente não tem a grana que ela tem pra fazer, não tem investimento de empresas que ela tem pra fazer, e nem estômago, porque eu não teria estômago pra fazer o que Luísa Mel faz, que é resgatar animais, maus tratos, violência. Eu vejo aquilo, eu não consigo enxergar, eu começo a passar mal. Porque, temos os nossos limites humanos e Luísa Mel faz, e Luísa Mel deve ser valorizada pelo trabalho que faz.
Só que Luísa Mel também tem muita dificuldade de compreender todas as dificuldades, todas as pautas das religiões de matriz africana contra sacrifícios de animais. Eu fiz um vídeo no canal alguns meses atrás sobre racismo no movimento vegano, e esse vídeo foi meio que disparado por discussões que ela começou nas redes sociais dela. E tudo bem, eu tinha falado, pô, Luísa Mel, mancada, tem acesso a essa informação, entenda que isso é problemático e não tá certo. Tudo bem, discutimos, as pessoas falaram muito, Luísa Mel, você não pode falar isso é racismo, você não pode falar que é magia negra, isso é racismo, você não pode dizer que são religiões de matriz africana que estão matando cachorros e gatos em esquinas porque isso é racismo, porque isso é mentira, porque isso perpetua ideias racistas. Ok, o diálogo foi feito, ela não foi cancelada. Segunda vez, Luísa Mel comete um erro muito parecido com esse. O que ela faz? Ela simplesmente começa a falar que um cachorro foi retirado de um ritual de uma religião, e ela começa a falar, não entendo como as pessoas fazem isso em nome de uma religião, e religião a gente tá falando de um outro contexto, as religiões de matriz africana, que são reconhecidas como religiões, e não de seitas violentas que querem acabar com a vida de animais. Isso pode ter em qualquer lugar, pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma religião. E aí o tempo inteiro também, ela e depois a veterinária dela falando sobre magia negra, enfim, uma grande sopa do que não fazer e de como não se referir a maus tratos de animais em contextos ritualísticos de seitas tenebrosas que deveriam ser presas justamente porque não existem, não fazem sentido. E aí a confusão tá dada porque tudo vira a mesma coisa, e porque o Brasil é um país muito racista, e as pessoas foram de novo Luísa Mel. O que a gente percebe? A gente percebe que o diálogo foi difícil de ser estabelecido. Ela depois foi nos stories dela, falou que ela tinha, sei lá, ela entendia, ela não quis ser racista, ela entende a importância das religiões de matriz africana, mas ela é contra todo tipo de violência, e a gente entendeu que esse é o posicionamento daquela mulher. Então, hoje, como eu, vegana, vejo Luísa Mel. Parabéns, Luísa Mel, pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você faz, parabéns por fazer coisas que nem a metade nós fazemos. Espero que em breve você consiga entender como é importante você parar de reproduzir ideias racistas, e que você entenda que defender os direitos animais não precise resultar automaticamente em continuar ajudando com que mentiras e violências espalhadas contra minorias sociais no Brasil sejam reproduzidas. Enfim, esse foi meu posicionamento. Eu falei isso e as pessoas estavam, vamos cancelar a Luísa Mel, cancela a Luísa Mel, cancela a Luísa Mel, cancela a Luísa Mel. Eu fiquei, cancela a Luísa Mel, ok, quem vai fazer o que a Luísa Mel faz? E é tudo que essa mulher fez, e não estou defendendo a Luísa Mel. Vejam bem, eu fiz o vídeo criticando a Luísa Mel, eu depois fiz os stories criticando a Luísa Mel, mas eu sei que a Luísa Mel é humana, eu sei que a Luísa Mel tá dentro de um outro contexto, eu sei que a Luísa Mel tá cagando pra isso, porque assim como muitos veganos, ela acha que os animais são os únicos que precisam de salvação no mundo. Eu sei que isso vem de um pensamento muito limitado a respeito da vida e muito não empático com a dor humana, o que é mais engraçado ainda, porque você primeiro pensa na dor animal e não consegue nem pensar o quanto o sofrimento humano, né, por conta do racismo, por conta de tudo que aconteceu no nosso país, também é dado. Então eu consigo entender o contexto dela, eu consigo entender o porquê é difícil, e eu não apoio o trabalho dela, eu não acho que ela é legal, eu não acho que ela é bacana, eu acho que ela é racista nesse contexto, sim, eu acho que ela tinha que se abrir pra reflexão, sim, mas ao mesmo tempo eu não acho que o trabalho dela é em vão, ou que ela é uma bosta, ou que ela deva ser ignorada, ou quando algum vegano falar Luísa Mel, eu vou gritar racista! Queima Luísa Mel! Tipo, isso não faz sentido, porque isso é pessoal demais, porque isso é unilateral demais. Não tô também dizendo, vamos perdoar aqueles que pecaram, porque a gente também não é igreja, isso aqui não é religião. Tô dizendo debate político. E naquele ponto, ela e mais uma meia dúzia de veganos racistas, num contexto estrutural, não enxergam a opressão humana negra como válida ou até importante de ser debatida além da animal. Para eles só a opressão animal é a que vale. Não foi o que eu desejaria, não foi, mas ela se retratou, ela disse que foi um erro a veterinária ter falado magia negra, e tudo bem. E com certeza ela não vai fazer isso de novo, esperamos, porque foi 2 vezes, não é, Luísa Mel? Espero que não haja uma terceira, por favor. É só você achar boas palavras para se repetir a maus tratos em animais e em seitas. Conclusão: cultura de cancelamento é complicada. É unilateral, é generalizante, é endeusadora ao mesmo tempo que é desumanizadora. Porque se você tira a pessoa do lugar de humana, você coloca no lugar de Deus, e o lugar de Deus é inquestionável. Cultura de cancelamento não aceita aprendizado, cultura de cancelamento não aceita erro, cultura de cancelamento não pressupõe o diálogo, não pressupõe a conversa, o debate político. São relações pessoais, quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu vou cancelar agora e quem eu vou cancelar amanhã. Isso faz com que as pessoas
pessoas não queiram debater, isso faz com que as pessoas estejam cansadas de falar na internet, isso faz com que as pessoas achem que estão sempre erradas. E a cultura do cancelamento também não aceita contradições. Não aceita humanidade, e se não aceita humanidade, não aceita contradição. Afinal, humanos são contraditórios, né? Porque você estabelece o que a pessoa deve ser, porque a gente tá muito preso na ideia de representação absoluta de tudo e todos. Então a pessoa deve ser isso e ela não pode ser nada além disso. E eu vivo, gente, uma vida com as pessoas apontando as minhas contradições. E contradições dentro desses contextos políticos. Isso porque a minha realidade, ela tá colocada em uma outra lógica que é sim dúbia, que é sim complexa. E que eu compreendo os posicionamentos que eu tomo de acordo com as coisas que eu vivo e acredito. Um grande exemplo disso foi ter começado a falar bastante sobre saúde mental. E foi ter, agora nem tanto, porque a gente tá falando bastante disso, mas quando eu comecei a falar, muita gente começou a me apontar como uma maluca contraditória. E a gente ainda não falava em termos de cancelamento, a palavra ainda não tava no hype, mas era exatamente isso que as pessoas direcionavam a mim. Como você pode estar querendo falar de acesso, de direitos, de leis e de violências que são estruturais e ao mesmo tempo tá falando de psicóloga? E eu lembro que eu recebi um comentário que eu já devo ter repetido em vários vídeos, ou não, ou eu só repeti na minha cabeça e nunca repeti em nenhum vídeo, porque agora eu não me lembro, de um cara que falou assim, esse papo de saúde mental só divide a favela. E eu entendi o contexto dele, eu entendi o que ele tava falando, eu entendi que dentro de determinado contexto em que a gente tá pensando em luta de classes, em que a gente tá se organizando de uma forma macro, pensar as nossas dores individuais realmente tira tempo, muito entre aspas, de uma elaboração coletiva, política, geral, né? E eu me coloquei nessa contradição quando eu percebi que eu só me pensava enquanto um corpo político e aquilo estava me consumindo. E eu devia começar a passar a me pensar de forma também individual para me compreender e ao mesmo tempo falar isso fui automaticamente ser acusada de ser neoliberal. Por mais que os meus posicionamentos políticos, econômicos, sociais fossem longe de qualquer tipo de liberalismo, por eu começar a levantar a importância da saúde mental, a importância do acesso à educação, ao mínimo que essas pessoas que me chamavam de liberalista já tinham, né? Eu comecei a ser colocada como contraditória e aquilo no primeiro momento falou, esse povo tá maluco, como assim, sabe? Eu tô dentro de um determinado contexto em que cuidar da minha saúde mental é fundamental, porque eu tô expondo a minha cara na internet para dezenas de pessoas, por mais que eu represente um corpo político, ou por mais que eu fale de um ponto de vista de um corpo político, eu não sou só isso. E faz parte do meu processo expressar essas questões na internet. Então eu expressarei. E isso foi o suficiente para contraditória, errada, ruim. Isso vem de um lugar que eu sempre observei, né? Muito específico, né? São pessoas que me escutam, mas não me ouvem. São pessoas que sabem o que eu falo. Teve uma época que começaram a falar que eu dizia que não gostavam de mim porque eu era aquele tipo de militante negra que dizia pretos no topo. Eu nunca disse pretos no topo na minha vida, justamente porque eu não acredito que inverter a pirâmide é resposta pra nenhum dos nossos problemas. Eu fiz um tweet na época sobre isso. Porque as pessoas pressupõem coisas sobre nós porque elas nos têm nessas caixinhas de representatividade do que a gente representa, e a humanidade, a complexidade da nossa existência não cabe nisso. E se a gente explode essa caixa porque a nossa complexidade não cabe nisso, porque os nossos processos são múltiplos, automaticamente somos cancelados. Muitas pessoas começaram a dizer que não havia em mim espírito revolucionário porque eu buscava a ocupação de espaços, e ocupar espaço era reformista. E de fato, vamos entrar na universidade. A universidade é um espaço elitista de reprodução do poder, que durante muitos anos foi o espaço que formou as grandes elites intelectuais brancas responsáveis por manter o Brasil desse jeitinho que ele é, ruim demais. E pedir para que pessoas entrem na universidade, incentivar pessoas a entrarem na universidade, de um ponto de vista de quem já está lá, pode parecer um pouco básico, um pouco ruim, um pouco sem visão de mundo, sem visão de classe, sem visão de poder e dominação, etc. Mas, em determinado contexto, em que não há respostas tão imediatas e tão próximas, aquela é a maior revolução que se poderia estar fazendo. Ou seja, no contexto de mulheres, LGBTs, periféricas, pessoas que não estavam historicamente nesses lugares, estar num lugar que, no macro, não é tão bacana assim, porque exclui muita gente, é uma vitória, mas é uma vitória pequena, é uma vitória contextual, mas porque não há o que fazer ainda aqui, então isso que a gente consegue fazer agora. E eu fui acusada de ser essa pessoa, de ser ruim por isso, de não ter visão por isso, de ser liberalista por isso, ou de ter uma noção de classe distorcida por isso, porque eu estava ao mesmo tempo produzindo conteúdo gratuito pela internet, gastando muito dinheiro com tudo isso, e não poderia fazer projetos com marcas, deveria fazer com que meu trabalho fosse independente. Poxa, mas como é que eu vou ter um trabalho independente se eu não sou herdeira, se eu não tenho pais que possam me sustentar? Muito pelo contrário, tendo pais que precisam da minha ajuda, logo eu tendo que trabalhar para ajudá-los,
Como é que eu posso fazer um trabalho independente sem cobrar das pessoas que me assistem, porque é um trabalho independente, ou eu recebo pra fazer, ou eu cobro de quem tá fazendo, ou eu não faço porque não dá pra fazer de graça, né? E dentro desse contexto eu fiz escolhas. Eu entendi que eu precisava trabalhar, eu entendi que isso aqui era uma oportunidade de trabalho e desenvolvimento das minhas competências e ao mesmo tempo eu poderia continuar fornecendo um conteúdo que eu acreditava online gratuitamente, só que ao mesmo tempo eu teria que fazer projetos com marcas. E a gente sabe que a gente tá falando de marcas, a gente nunca vai estar falando de uma grande revolução, e aí eu penso do ponto de vista de redução de impacto ou de consumo consciente. E é isso o que me cabe agora. E nem por isso a minha visão de mundo é distorcida, os meus interesses são individualistas e não dignos para a militância atual da internet, que acha que eu deveria fazer uma produção independente sem enxergar que isso é basicamente impossível no meu contexto, né? Como é que eu vou ser independente, ou como é que eu vou produzir de forma independente, ou como eu vou ser tão revolucionária como as pessoas esperam que eu seja, se eu preciso trabalhar, se eu preciso de dinheiro, se minha mãe tá com muitas dívidas e eu preciso ajudá-la, sabe? Eu acho que às vezes é muito fácil para muitas pessoas serem revolucionárias quando ela já vem de um contexto de privilégio, né? Quando ela já tem alguém que consiga garantir que o básico esteja garantido, né? E o meu básico não tá garantido. O básico da minha família não tá garantido. E se pensar nisso, a me colocar em uma posição contraditória com as coisas que eu falo e sou, então, meus amores, eu estou cancelada. Eu estou cancelada porque é complexo demais ver na sociedade hoje em dia. Eu tô cancelada porque a internet me dá a possibilidade de mostrar os meus processos. E esses processos não são lineares, eles não são estáticos. Eu tô cancelada porque eu não vou conseguir corresponder às expectativas de determinado grupo que quer ou não quer que eu faça ou não faça determinada coisa. Eu tô cancelada porque eu tirei 2019 inteiro pra refletir sobre as minhas dores, pra alinhar a minha mente antes que eu pirasse. Eu tô cancelada porque eu quis ouvir a perspectiva de alguém que em determinado momento eu não concordei, mas num outro eu falei: poxa, me fala aí o que você tem pra falar, por mais que eu não goste. Eu estou cancelada porque nessa era da representatividade eu não sei muita coisa, eu não consigo falar sobre os mais variados grupos, eu não tenho a experiência da mulher indígena pra sempre colocar a mulher indígena como pauta. Porque as pessoas diziam: Nathalie, você sempre fala do ponto de vista da negritude, mas as mulheres trans e as mulheres indígenas seguem visibilizadas. Sim, exatamente. Se a gente fala dentro desse contexto, o que eu posso fazer é acessar essas informações em um tempo completamente diferente daquele que eu acesso as informações sobre a minha existência, porque as informações já estão dentro de mim. Dar espaço, ouvir, compreender, mas não deixar de falar algo ou não, porque a minha experiência é limitada demais para abranger a totalidade que é existir nesse mundo e o que as pessoas esperam que eu possa falar. Durante um tempo, eu deixei de produzir conteúdo aqui com a mesma naturalidade que eu produzia conteúdo antes, justamente porque eu entendi que a minha visão era limitada. Questionar ou não fazer jus às expectativas de representação que determinadas pessoas que me assistiam tinham de mim, sabe? Durante meses eu pensei: será que eu trago esse conteúdo de óleo essencial, de vida mais holística e mandala lunar, essas coisas que estão sendo tão importantes pra mim, isso não tem nada a ver comigo. As pessoas vão achar que eu sou uma piada. O fato de eu ter pensado nisso é tão limitante, tão triste, né? Porque eu tava o tempo inteiro com esse medo, com esse receio de que eu não representasse as pessoas como elas queriam que eu representasse. E a realidade é que eu nunca vou conseguir fazer isso. Ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Enquanto a gente quiser continuar cancelando as pessoas porque elas simplesmente não alcançam as expectativas que a gente coloca enquanto um pequeno grupo no Twitter, ou um pequeno grupo no Instagram, ou um pequeno grupo no YouTube, ou um pequeno grupo em todas as outras redes sociais, faz com que a gente se limite, faz com que a gente tenha menos acesso a mais possibilidades de ser, faça com que a gente perca a oportunidade de ter debate, diálogo. E nem todo mundo precisa querer debater. Nem todo mundo precisa querer falar. Às vezes alguns podem simplesmente não querer continuar na velocidade frenética da problematização, pensando no futuro e tendo opressões reversas como dado básico, a gente vem daqui pra cima e é fundamental. E outras pessoas não vão querer fazer essa conversa. Fora da nossa bolha, gente, fora da nossa bolha. As coisas são tão complexas, o racismo ainda é tão rústico, tão rudimentar. Ele é sofisticado em alguns contextos, mas em outros, a violência contra a LGBT é tão violenta, ela é tão ridícula. E a gente tá aqui nessa conversa super elitista de saber quem se cancela ou não, cancelando várias pessoas que poderiam ser puta aliados, simplesmente porque a gente se fecha a conexão e ao debate, achando que a gente tem muito, né? Achando que a gente tem muita gente por aí, achando que a gente pode se dar o despeito, só pensando no nosso local, no nosso grupinho, que nos agrada ou não, sem entender que a gente tá falando de Brasil, esse país é grande demais.
E essas pessoas talvez que a gente tá cancelando, sei lá, como uma Ludmilla da vida, porque a gente não quer saber o debate, porque um dia ela curtiu uma foto do Bolsonaro, são pessoas que seriam importantíssimas por serem quem são, né? Para às vezes elaborar esse discurso e ter acesso a outras perspectivas, entender que existem outras opções, outras formas de ver a vida e de defender suas ideias, sem ao mesmo tempo defender um cara que odeia quem essa pessoa representa e todos os outros como ela. E a partir disso pensar em formas de construir um mundo, construir política, construir vida. A gente tá muito preso ao que a gente quer, a como a gente julga, a quem a gente é. A gente tá muito focado em apontar a contradição do outro sem enxergar as nossas mesmas. Eu sou muito contraditória porque eu tô existindo em uma sociedade capitalista com planos revolucionários, mas ao mesmo tempo tendo que dar conta da minha graduação, do meu aluguel, da minha fome, da minha vontade de comer, dos meus sonhos, das minhas doenças, dos meus cansaços emocionais e psíquicos, do fato de estar falando pra um monte de gente com 25 anos, não tendo ainda elaboração suficiente pra fazer isso às vezes, porque a gente tá aprendendo, eu tô constantemente aprendendo. E é isso, eu estou cancelada porque eu estou aprendendo, eu estou cancelada porque eu acho que excluir os nossos, porque em algum momento eles fizeram algo que a gente não gostou, é violento demais e não é esse mundo que eu quero pra mim. Estou cancelada porque sou incerta, estou cancelada porque poderia ter falado muita coisa racista e homofóbica no meu Twitter quando eu era religiosa. Estou cancelada porque a vida é isso, porque a gente aprende, porque ninguém nasce desconstruído, porque a problematização não tá dada, porque a gente já não tá no pós-problematizado, a gente ainda vive ele e é uma parte muito pequena da sociedade que tem acesso a essas discussões que a gente tem com tanta elaboração. Ai, soltei, né, gente? Soltei bastante as coisas que estavam aqui em mim. E é isso, vocês não me esperem cancelando ninguém, vocês não me esperem perseguindo artista nenhum, mas vocês também não esperem que eu ignore ou exclua pessoas que foram importantes. E você também não espere que eu exclua pessoas como vieram num vídeo meu, num dos últimos, falaram: você não pode falar dessa pessoa porque essa pessoa foi cancelada. Essa pessoa cometeu erros. Erros, pode ter cometido muitos erros que vieram de lugar de endeusamento, de desumanização dessa pessoa. Eu vejo as pessoas que eu sigo e admiro como seres humanos. Eu entendo que, você fez isso, mano, não foi bom, mas você fez isso também, foi bom. Que tal a gente conversar sobre isso, pensar no que pode ser feito? Eu prefiro me abrir ao diálogo do que simplesmente rasgar a pessoa, começar a distorcer o que ela é, o que ela faz, o que ela pensa. Eu acho que esse movimento é muito ruim, muito negativo, não constrói nada. E a gente tá falando de pontos de vista muito definitivos. E somos muito jovens, não é mesmo? Todo mundo que tá fazendo isso, a polícia do cancelamento é muito jovem. A gente tem que se perceber um pouco mais a longo prazo também. Do Nathalie Neri está cancelada porque Nathalie Neri é humana, porque Nathalie Neri não representa ninguém. E falar em terceira pessoa é muito estranho, mas seguirei aqui vivendo, levando as bandeiras que eu acredito, observando as pessoas e me abrindo ao diálogo com elas quando eu perceber que existem problemas e eu posso às vezes ajudar elas a enxergarem novas possibilidades, como eu tentei fazer com a Luísa Mel. Não deu certo, ela falou mais bosta depois, mas a gente tenta porque todo mundo é importante e o nosso objetivo é muito maior do que entender quem anda ou não com a gente no recreio, né? A gente tem que pensar nisso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!